Salve, salve meus amigos, voltamos aqui com o nosso canal de dica, Marcos Paiva Dica Desenvolvimento, mais questões de informática. Agora vamos abordar as questões da banca VUNESP de 2019, questões voltadas para o concurso da PM de São Paulo, soldado de segunda classe. Então essas questões vão ter todas voltadas para este concurso. Vamos seguir em frente. Cujo edital, na primeira parte, eu vou dividir os vídeos conforme o edital. E a primeira parte do edital fala sobre o Windows 10. Conceitos de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, áreas de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pasta, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos do Office 2010. Então vamos para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: durante a utilização do Windows Explorer no Windows 7, mas calma aí, a gente está falando no Windows 10 e no Windows 7. O que acontece? Essa questão, como eu havia falado, foi tirado de uma questão da VUNESP, né? Mas não muda, tá? Essa funcionalidade que ele vai solicitar nesse enunciado continua. Então pode ser o Windows 7, que a funcionalidade vai continuar no Windows 10. Então vamos nessa. O usuário decide mover um arquivo de uma pasta local para outra pasta. Observa, sempre eu deixo as palavras destacadas, né? As mais importantes. Então o usuário decide mover um arquivo. Ele estava numa pasta e moveu o arquivo para outra, que estava vazia. Para realizar esse procedimento, o usuário pode utilizar os seguintes atalhos de tecla de atalho. Tecla de atalho. E ele é específico aqui para nós: recortar e colar. Então esse movimento que ele está fazendo de uma pasta para outra é o recortar. Quando ele coloca na outra, no outro local, né, que está vazia, é o colar. Beleza? Então, respectivamente, nós temos que ver aqui nas alternativas qual é a tecla, o atalho de teclado, né, que vai fazer recortar e colar. A resposta correta para essa alternativa é a letra D. O comando para recortar é o Ctrl X. Para colar, Ctrl e V. O Ctrl A seleciona tudo. O Ctrl Z desfazer a ação, né? Ele vai desfazer a ação. Aqui ficou faltando o Ctrl C, que é copiar, né? Copiar o arquivo. E é isso. Vale uma atenção. Aqui ele está falando diretamente nos arquivos dentro do Windows, tá? Se eu estivesse utilizando o Word, por exemplo, e eu quisesse selecionar tudo, eu não selecionaria com Ctrl A, eu selecionaria com Ctrl e T. Beleza? Então vamos para a próxima. Número 2. Ao utilizar os computadores em locais com circulação de pessoas, recomenda-se criar uma senha para o seu usuário e bloquear a sua estação de trabalho toda vez que se ausentar na sua mesa, mesmo que por instante, para prevenir o acesso indevido aos seus dados privativos e privilégios em aplicativos. No Windows 7, o usuário pode bloquear sua estação de trabalho acessando a opção bloquear no item desligar. No menu iniciar, no entanto, ele pode pressionar o atalho de tecla e escolher a opção bloquear este computador. Então, novamente, aqui ele fala sobre o Windows 7, mas como a banca pede o Windows 10, não mudou, tá? No Windows 10, esse comando, né, esse atalho de teclado continua sendo o mesmo. Então ele quer bloquear o computador para depois ele poder usar, né? Ele diz aqui, ó, recomenda-se criar uma senha ao seu usuário e bloquear a sua estação de trabalho toda vez que ausentar de sua mesa. Se fosse em segurança da informação, isso aí seria a parte para fazer a segurança dos seus dados, né? Para que nenhuma outra pessoa entre no seu computador e colha algum dados valiosos que tem no seu
computador. Beleza, mas aqui ele está querendo saber qual é essa tecla de atalho que também faz o bloqueio da sua área de trabalho, né? Vejamos a seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Então, o usuário pode bloquear a sua estação de trabalho acessando a opção bloquear no item desligar, certo? Vai lá no menu iniciar e, no entanto, pode pressionar o atalho de tecla e escolher a opção bloquear esse computador. A outra alternativa é da opção da alternativa da letra E, onde você vai acionar as teclas Ctrl, Alt e Delete. A tela vai ficar azul e vai ter uma informação onde você vai querer, onde você pode escolher, né? Vai ter uma informação que você vai escolher bloquear seu computador. Tranquilo. Então vamos para a próxima. Vamos para 3. Agora falando do sistema operacional Windows 10, né? Que não deixamos de falar, né? Que eu tinha falado anteriormente, que era o 7, mas mesmo assim faz as mesmas funcionalidades. Em sua configuração padrão, atalhos podem ser utilizados para várias finalidades. Os atalhos podem ser... lá, nas duas questões, a gente estava falando sobre teclas de atalho. Tá? Aqui ele está falando sobre atalhos diferentes. Tá? Os atalhos são aqueles ícones criados na nossa área de trabalho. Tá bem? Aqueles programas que ficam lá na nossa área de trabalho. Tá? Em outros locais também. Não necessariamente só na área de trabalho. E aqui a gente vai responder a alternativa mais correta. Então, os atalhos podem ser utilizados para acessar arquivos e programas. Perfeito. Mas atalhos para endereço da internet não são permitidos. Errado. Os atalhos de endereço da internet são permitidos, onde que você possa criar um atalho e ele já direcionar para o site que você quer. Então essa está errada. Isso está errado. Letra B. Utilizados para acessar pasta, mas atalhos para subpasta não são permitidos. Errado também. Utilizado para acessar pasta e também subpastas. Colocados em qualquer lugar do Windows, exceto barra de tarefas. Certo, colocar local do Windows, mas exceto a barra de tarefas, nada mais é que a área onde você pode trabalhar com atalhos para ser mais rápido possível. Então também está errada. Identificados com facilidade, pois seus ícones possuem uma seta no canto inferior esquerdo. Até o momento, essa é a mais correta. Vamos ver a letra E. Colocados em diversos locais do Windows, como na área de trabalho, mas não pode ser colocado dentro de pasta. Já vimos que pode ser colocado dentro de pasta. Então a alternativa correta para essa questão é a letra D. Vamos partir para a próxima. No Windows 10, aqui a gente só está falando sobre o Windows 10, né? Perfeito. Em sua configuração padrão, os arquivos e pasta apresentam algumas características. Então, o Windows 10, vamos entender, em sua configuração padrão, os arquivos e pasta apresentam algumas características como. Então, ele quer saber se no arquivo, o arquivos e a pasta, no Windows 10, se teve alguma modificação referente aos outros sistemas anteriores do Windows. Tá? Então vamos ver aqui. Vejamos o seguinte. Os arquivos marcados como favoritos que só podem ser apagados mediante fornecimento de senha. Essa regra não existe. Tá? Que só podem apagar através de senha. Não existe. Poder ter nome de qualquer tamanho. O tamanho máximo do nome de um arquivo é de 260 caracteres. Então, veja que está errado mesmo. A C, ao contrário de outras versões do Windows, não mais possui extensão. Todos os arquivos possuem extensão no Windows. Não só no Windows 10, mas em outras versões. A letra D é a correta. Podemos ver a seguinte. Esses são os caracteres que não são permitidos. Então aqui, esses caracteres são os únicos caracteres quando você for renomear algum arquivo, né? Um arquivo ou pasta, programas, etc. Ele diz aqui, os seus nomes não aceitarem caracteres especiais. Perfeito. E se você perceber aqui, ele está entre os 9 que não são permitidos, tá? Então, grave bem esses caracteres aqui, para que quando chegar na prova, né,
você não esquecer, tá? Não mais permitir arquivos ocultos. Permite arquivo ocultos. Isso aqui não mudou ainda nessa versão do Windows 10. Tá legal? Então a resposta correta é a letra D novamente. Vamos para a questão de número 5. Nossa última questão. Considere um computador com Windows 10 em suas configurações originais, sem nenhuma janela aberta. Beleza, eu estou no meu computador, vamos raciocinar, tá? A gente precisa, além de entender o que o enunciado está fazendo, a gente tem que, às vezes, imaginar o que a gente está ali, o que o enunciado está pedindo. A gente tem que imaginar como a gente estivesse utilizando o computador naquela hora. Aí ele fala o seguinte: como primeira ação, o usuário abre o WordPad. Então ele abriu o programa, o WordPad. Maravilha. E maximizou a janela. Se ele maximizou a janela, então o programa ele está aqui, ele está aberto. Vamos supor que o programa fosse esse aqui que a gente está vendo aqui agora. Ele estaria aberto, né? Está em uso. Em seguida, ele abre o bloco de notas e maximiza a janela. Então, observa que ele abriu o primeiro e depois abriu um segundo programa e maximizou nos dois. Então os dois programas estão abertos, sendo que o Word foi aberto primeiro, o WordPad. E ele abriu o bloco de notas, então o bloco de nota está na frente do WordPad. Assinale a alternativa que indique quais ou qual janela ou janelas aparecerá na tela do computador quando o usuário clicar no botão indicado na imagem a seguir, na janela de bloco de notas, exibida parcialmente. Então o que ele fez? Ele está com o WordPad, primeiro programa, abriu o segundo programa, o bloco de notas. Então o bloco de notas está na nossa frente. E ele diz o quê? Que clicou no botão indicado na imagem, que é esse aqui, que se chama minimizar. Então se ele minimizou, o bloco de notas desapareceu e ficou quem? Quem estava atrás. Quem estava atrás era o WordPad. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até chegar esse final, tá? Muito obrigado. E eu quero dizer que você acaba de ganhar um brinde. Para você saber o que contém nesse brinde, na descrição desse vídeo você pode baixar e vai conter todas as informações que você precisa. Tá legal? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.